Quer conhecer um pouco sobre a profissão de corretor de imóveis no Canadá? Saber quais são os requisitos, as oportunidades e as dificuldades dessa profissão? Então assista esse vídeo. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Na entrevista dessa semana, eu conversei com o Ailton Santana, que é um corretor de imóveis na província de Ontário. Nessa entrevista, ele contou para nós quais são os requisitos para se exercer essa profissão, quais são as dificuldades da profissão e também quais são as oportunidades. Ele conta um pouco da sua história, como foi a sua imigração, né, por que ele está no Canadá. E foi uma entrevista bastante interessante, um papo bastante agradável. Ficou até um pouco longa, mas eu creio que para quem tem interesse, para quem é da área, ela será bastante informativa. E como é de costume, vou te pedir, se você gostar desse vídeo, se ele for útil para você, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você vai poder ficar por dentro dos próximos vídeos que vêm a seguir. E hoje eu estou aqui com o Ailton, que era empresário no Brasil, engenheiro, e resolveu deixar tudo para trás e vir para o Canadá buscando uma vida melhor para sua família, para suas filhas. E, surpreendentemente, ele hoje é um corretor de imóveis, uma profissão que demanda treinamento e certificação aqui no Canadá. Eu sei que hoje no Brasil já é necessária a certificação, mas que antigamente não era. Qualquer um podia ser corretor. Aqui no Canadá não é assim, e nós vamos ver hoje com o Ailton como é que então funciona a profissão de corretor de imóveis. Ailton, muito bem-vindo, muito obrigado por você tirar tempo para falar comigo, falar conosco, e estou muito ansioso para ouvir a sua história e passar um pouquinho da sua experiência também para o pessoal. Obrigado a você por dar essa oportunidade para mim. Uma das coisas que eu atendo, eu tenho clientes aqui brasileiros e, para mim, eu vou dizer que participar de um momento de progresso, de progressão das pessoas aqui no Canadá, né, novos imigrantes, quando eles estão procurando uma primeira casa ou mudando para uma casa maior, me dá muita satisfação de ver que eu sou uma pessoa que estou ajudando elas a terem mais êxito, né? Eu sempre gosto muito de ver novos imigrantes prosperando também aqui, né? E é muito interessante. Recentemente eu tive a experiência de lidar com um construtor e tinha um cara que ele estava nas visitas chaves, né? Quando foi o framing da casa, ele estava aqui para me receber. Quando foi a inspeção final, ele estava aqui. E todas as vezes a gente estava muito feliz, né? Eu falei para ele, cara, você tem um trabalho bom, que você só encontra as pessoas no momento de felicidade. E ele falou, é mesmo, isso é muito bom, é recompensador. Mas muito bem, para quem não conhece, não sabe quem é o Ailton, você pode então dar uma rápida apresentação de, né, quem é você, o que você fazia no Brasil e o que você está fazendo no Canadá, né? Quando você saiu do Brasil, quando você chegou no Canadá, enfim. Então, eu tinha um negócio de uma empresa de treinamento em telecomunicações, em parceria com a Nokia, e sempre que a Nokia vendia equipamentos de rede móvel, sempre tinha treinamento incluído. Então, a minha empresa era uma terceirizada da Nokia e a gente viajava dando treinamento sobre como operar o equipamento para as diversas operadoras. Viajei em tudo quanto é lugar aí que você possa imaginar. E aí, chegou em 2008, eu comecei a ficar um pouco cansado dessa vida e daí decidi tentar mudar de áreas, né? E foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. A minha segunda filha tinha nascido, ela era recém-nascida, e eu estava achando que para elas, assim, a busca foi mesmo de qualidade de vida. Eu queria um lugar que elas pudessem crescer com tranquilidade, né? Que não tivesse que ficar preocupado com violência no Rio de Janeiro, principalmente que eu era do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, eu morava no Rio, e então, na verdade, a minha busca por um lugar para emigrar, para sair do país, foi um país que elas pudessem
ter qualidade de vida e não andar com medo na rua e eu não ficar sem dormir também quando elas crescessem, né? Essa que era o principal objetivo. E aí demanda um pouco de sacrifício, né? Eu cheguei aqui, eu fiz o processo federal e em 2010 eu cheguei no Canadá desempregado e apesar de minha formação ser engenheiro, eu arrumei um emprego na Bell de técnico, né? E fiquei assim por 2 anos, até que eu, conversando com pessoas, com um engenheiro que era residente lá na Bell de uma outra empresa, apareceu essa oportunidade de eu me mudar aqui para Waterloo, para a região de Waterloo, que fica a 1 hora de Toronto, e é considerada como o Vale do Silício aqui do Canadá. Tem muita startup, tem muita empresa de tecnologia aqui. Acho que a empresa que todo mundo conhece quando se fala da região de Waterloo é a BlackBerry, que hoje nem é mais tão grande como era, mas ainda faz dinheiro, bastante. E então eu tive essa oportunidade de trabalhar numa empresa aqui chamada Sandvine, e desde então, desde 2012, eu não saí mais. Tenho ficado aqui na região, e aí depois eu decidi me tornar corretor de imóveis, porque é uma paixão que eu tenho, praticamente, eu gosto dessa área, na área em termos de investimento, e sempre me incomodava a forma como os corretores me passavam informação, né, para poder tomar uma decisão que, para muitos, é a maior decisão da vida deles em termos de dinheiro, né, questões financeiras. Então, eu achei que eu poderia agregar valor de duas formas. Primeiro, provendo informação suficiente para as pessoas poderem tomar uma decisão consciente e aliar também com uma coisa que me dava mais prazer do que trabalhar como engenheiro, que não estava mais sendo algo que estava me preenchendo, né? Certo. E pela nossa conversa anterior, eu deduzi que você tinha um leque de opções grande. Por que o Canadá? O que que te atraiu aqui para o Canadá? Bom, primeiro eu procurei um país de língua inglesa, porque eu já falava inglês, né? Meu passado treinamento, eu dava 6 horas por dia de treinamento em inglês. Eu tinha bastante fluência, né? Em segundo lugar, não só a língua, mas assim um país que fosse de primeiro mundo, que possibilitasse, como eu falei, uma melhor qualidade de vida. Eu tive uma oferta para ir para a África do Sul, eu rejeitei, porque não ia mudar muito em questão de preocupação e toda essa questão de violência, né? Mas eu acho que quando você faz uma decisão sobre o país que você vai emigrar, você tem que ver também o país que te facilita a vida também, né? Um país que está querendo imigrante. Porque a pior coisa é você imigrar para um país que tem um certo nível de xenofobia, né? E o Canadá, sendo um país que tem 35, acho que é 35%, o número que eu sabia era 35% de imigrantes, e tem um processo bem definido, que é para você tem uma certa quantidade de imigrantes que já está planejado para ser aceito, então facilita muito para você um processo dessa maneira. Obviamente que passou pela minha cabeça, se você for perguntar para mim por que não a Austrália, porque seria um outro país que também é um país de imigrantes, eu pensei em... Teve duas coisas que foram diferenciais para mim, né? Primeiro, o processo em si, para quem é engenheiro, e o custo também do processo seria muito mais alto do que o do Canadá. E segundo, o que contou para mim é porque minhas filhas estavam crescendo, eu não sabia muito quanta falta que os parentes iam fazer na vida delas. Então eu vi, poxa, para ir para Sydney, por exemplo, são 27 horas de viagem, não sei quantas escalas. O Canadá tem um voo de São Paulo, Toronto, né? Então são 10 horas, não são 27, são 10 horas e meia em vez de 27. Então, como eu fiquei um pouco inseguro em relação a isso, não em relação à minha pessoa, porque eu já viajava, já conhecia, não tinha muito problema, mas pensando nas minhas filhas, eu achei que seria melhor ir para um país que fosse mais próximo. E, para falar a verdade, a minha ideia mesmo, no final, como eu tinha ido a Dallas muitas vezes, minha ideia era ficar aqui até obter a cidadania
e ir para os Estados Unidos. Também acho que o Canadá, estando no Canadá primeiro, facilitaria esse processo. Mas a vida é a vida, né? Muda, muita coisa acontece. E quando você vê suas filhas felizes no lugar onde elas estão, você não vê muito motivo, né, para você fazer uma mudança, outra grande mudança, ir para os Estados Unidos. Então, eu estava feliz, minhas filhas estavam muito bem localizadas aqui na região de Waterloo, e eu, sinceramente, não vi motivos para sair daqui. Certo. E pensando, então, lá na sua imigração, nos seus momentos iniciais, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? É claro que a gente já pode imaginar, houve um choque, né? Você é um empresário, sai do Brasil, e aí chega aqui desempregado, né? Totalmente zero no mercado. É, o, quais foram os seus desafios? O que é que você achou assim que pesou muito, que te fez pensar assim, o que é que eu fiz? Bom, acho que a questão chave aí de você fazer tomar uma decisão dessa para você imigrar é se informar, participar de fóruns. Hoje em dia tem Facebook Groups, não tinha isso quando eu imigrei, né? Mas tinha uma mail list que eu não me lembro, mas era o Yahoo Groups, acho que era uma coisa assim. E eu procurei me informar, fazer as minhas perguntas, e eu já sabia que tinha um desafio chamado a experiência canadense, né? Muito difícil você conseguir um emprego no começo, porque as pessoas não sabem como você vai, os potenciais empregadores não sabem como você vai se adaptar. Porque eu entendi isso um pouco depois, apesar de achar um pouco exagerado. É, você faz um processo de contratação, né? Você tem que entrevistar 10, 15, 20 pessoas. Aí você finalmente acha uma pessoa. Aí esse é o novo imigrante. O cara vem para cá. Aí daqui a um mês a mulher não gostou do lugar, ou a mulher ou o esposo, quem seja, dependendo de quem você seja, mas é o meu caso. Então o parceiro não gostou, os filhos não se adaptaram, aí está todo mundo querendo voltar. Aí você tem que fazer aquele empregador gastar mais tempo ainda para fazer um novo processo, para contratar uma outra pessoa. Eu acho que isso conta muito na decisão deles, né? O que é um pouco exagerado, nem sempre todo mundo vai fazer isso, mas aconteceu onde eu estava trabalhando primeiro, que uma outra pessoa acabou desistindo. É, comigo, arrumar um emprego, para mim, assim, foi um desafio, porque sabendo dessa dificuldade, eu tentei achar um emprego antes de vir. E eu submeti, talvez, eu não vou te enganar, não, cara, eu acho que foi pelo menos 50 currículos. E ninguém nem para me dizer que não me aceitaram, né? Foi completamente ignorado fazendo aplicação para emprego aí do Brasil. Quando cheguei aqui, eu comecei a falar com as pessoas que eu já tinha tido contato como treinador, como instrutor, né? De algumas empresas, e um cara, parecia falou assim: olha, tem uma vaga lá na Bel, mas é para técnico, cara, não é para engenheiro, não. Eu falei, beleza, né? Porque o que eu estava pensando, como eu sabia dessa dificuldade do começo, eu me planejei também para ficar 6 meses desempregado. Porque muita gente acaba chegando aqui, pegando um emprego, que é um segundo emprego, e acaba tendo dificuldade de sair daquele segundo emprego. E eu não queria fazer isso, eu queria pelo menos um emprego que fosse relacionado à área. Se eu era engenheiro eletrônico no Brasil, eu queria ser pelo menos técnico eletrônico. E houve uma conveniência, porque a Bell tinha uns equipamentos da Nokia, que eu conhecia muito bem, e precisava de um técnico para fazer manutenção nesses equipamentos. Então, eu encontrei um empregador que não se incomodou muito com o fato de eu ser novo imigrante, e fiz todo o processo, eles viram que eu era capaz de fazer o trabalho e fiquei lá, né? Fiquei lá por quase 2 anos. Mas, respondendo sem tirar o foco da sua pergunta, esse foi um desafio que eu tive, né? A questão do emprego foi muito difícil. Outro problema que todo imigrante chega aqui tem dificuldade é o setup, né? Como você começa a montar a tua vida, porque você tem que vir aqui, achar uma casa, um apartamento para alugar, pelo menos. Não vai, talvez muitos não vão comprar no começo. Então você tem que achar um apartamento para comprar. Tem que arrumar um veículo, porque dependendo da cidade que você vai morar, você vai depender muito de carro. Aqui, até como eu estava em Toronto, eu poderia ter ficado até mais tempo sem carro. Mas, voltando à questão da casa, da moradia, você chega aqui com zero histórico de crédito, zero.
E um dos requisitos para você alugar uma casa aqui é que você tenha um histórico de crédito. Eles querem saber se você é um bom pagador. Se você chega com um ponto de interrogação na tua testa, vira uma questão de confiança, né? O cara confia em você. Então eu tive sorte, né? Depois de sorte é a maneira de dizer, né? Porque também foi outra cruzada. Eu tive que mandar minha família de volta para o Brasil, porque eu não estava achando fácil casa aqui. É, eu falei para eles, olha, vai para casa, vai para o Brasil, eu vou procurar emprego, vou procurar casa, carro, toda essa infraestrutura, né? Porque depois tem que comprar móvel e tudo mais. Então, volta para o Brasil, eu vou procurar um emprego, vou procurar um lugar para morar, e depois disso tudo resolvido, vocês voltam. Porque eu achei que iria ser complicado tendo eles aqui. É, não ia me deixar com flexibilidade bastante para poder procurar. Ia ser uma pressão a mais, sabendo que a gente estava com a hora contada, porque fica aqui, mas vai ficar onde? Né? Já que eu não tenho uma moradia certa, aí tem que pegar lugar para curta temporada, aí é caro. Como eu fiquei sozinho, eu peguei eu aluguei um quarto, né, para fazer mês a mês. Então não tive esse problema, né? Então é outra questão, né? Quando você vem aqui, você tem que, se você tem família, tem que ver como é que você vai estar estruturado. E hoje em dia eu sei que para você alugar uma casa, um apartamento, é mais difícil ainda do que era quando eu estava em 2010. Muita gente, uma das coisas que eu faço aqui, é um trabalho que é mais voluntário que qualquer coisa, quando tem novos imigrantes, mesmo que não seja do Brasil, seja de outros lugares, alguns pedem ajuda para procurar, é muito difícil, porque eu tento ajudar o que eu posso, não é uma situação assim tão fácil de arrumar. Existem maneiras que você tem, né, de passar por cima da falta de histórico de crédito, né? Não são coisas assim que o landlord, né, o dono do imóvel, vai exigir de você, mas você pode oferecer pagar adiantado alguns meses, né? Que dá uma tranquilidade maior para a pessoa que está alugando. Então, eu acho que esse vai ser, qualquer pessoa que está pensando em migrar, procurar um lugar para morar vai ser um grande desafio se você não tiver um histórico de crédito aqui. Então, talvez, eu não sei, né? Eu nunca parei para pensar nisso, mas eu sei que o HSB, hoje não tem HSBC mais no Brasil, né? Mas se você tiver uma maneira de abrir uma conta no Canadá antes de vir e até adquirir um cartão de crédito internacional do Canadá e montar o teu histórico de crédito antes, pode fazer uma diferença significativa aí para você. Mas talvez esses dois aí tenham sido os maiores desafios, né? Acho que o emprego e achar uma moradia. Certo. Pensando nisso daí, você falando, eu lembrei que, em termos da carteira de motorista, é possível você pedir à sua seguradora lá no Brasil uma carta, né, de referência do seu histórico de segurado. Será que se pedisse uma carta para o locador lá no Brasil, né, para quem vive de aluguel, e traduzisse essa carta, será que ela valeria? Seria considerada? É uma boa ideia, mas você vai ter um problema aqui, né? Quem está traduzindo essa carta? Aí vai É ser. autêntico? A pessoa é autêntica? Ela vai estar disponível para o dono do imóvel aqui ligar para ela para confirmar que ela existe? Ela fala inglês? Aham. Entendeu? Eu acho que isso aí é uma questão de confiança, né? No final das contas, o que o dono do imóvel quer aqui? O dono do imóvel quer que você cuide bem do imóvel dele e que você pague em dia. Ponto. Se você não tem histórico de crédito, como é que ele sabe que você vai pagar em dia? Esse que é o principal desafio. Eu fiz um levantamento, né? Eu participo de um grupo de donos de imóveis e eu fiz uma pergunta: como é que se você já tiveram experiência alugando para imigrante ou não, como é que foi isso? E olha, você se surpreende com os comentários positivos na maioria de donos de imóveis que alugaram para imigrantes, preferiram arriscar, e muitos disseram que foi melhor ter alugado para novo imigrante do que para canadense, porque a relação entre inquilino e dono de imóvel aqui é muito complicado. Tem muito dono de imóvel desistindo de ser investidor, né? Porque as regras
protegem tanto o locador, agora vai faltando português aqui, o O inquilino, locatário. locatário, protege tanto o inquilino, o locatário, que chega a desanimar. Né? Agora nós tivemos o problema do Covid, do coronavírus, que você não poderia despejar ninguém na época do Covid. E eu não vou aqui entrar em méritos se é bom, se é ruim, se eu sou a favor, se sou contra. Eu estou dizendo que eu estou falando o que desanima o dono do imóvel. Eu não quero criar nenhuma polêmica aqui, porque é fácil criar polêmica nesse tipo de coisa. Então, eu só estou querendo dizer que, obviamente, o inquilino que perdeu o emprego por causa do Covid, ele não pode ser despejado, nem é que ele vai morar, vai ficar na rua. Né? Eu acho que o governo tem uma responsabilidade de olhar por essas pessoas. Mas, por outro lado, você tem o dono do imóvel que muitas vezes está dependendo da renda que está sendo paga todo mês para poder pagar a hipoteca, né, mortgage. Então, aconteceram casos de você ter pessoas sem pagar por 8, 10 meses a mensalidade, né, o aluguel. Então, esse é um problema. E o que acontece é que depois que, mesmo que agora que levantou as restrições, você está vendo que toda vez que você quer despejar um inquilino por não pagamento, você tem que levar para a corte aqui, e a corte que é específica dos relacionamentos entre inquilino e dono de imóvel, e tá abarrotada de processo, né? Você está levando 6 meses, 8 meses para despejar um morador. E aí, muitas vezes, também o que acontece, essa pessoa que não está pagando, ela não cuida da casa. Quando finalmente ela sai, a casa está toda revirada, está um lixo, tem cheiro horrível, tem buraco na casa, tem carpete manchado, tem cheiros. Tem um caso, tinha fralda usada, assim, largada ali no chão, entendeu? Então, assim, isso tudo assusta o dono do imóvel. E por que eu estou falando tudo isso? Porque volta a questão de confiar, basicamente, em duas coisas. Você está precisando de um inquilino que cuide bem do valor do imóvel dele e que pague em dia. E com todas essas histórias de terror que você escuta aqui, isso assusta muito o landlord, o dono do imóvel. Então, você acaba criando mais dificuldade para quem não tem histórico de crédito. E eu te digo uma coisa, até histórico de crédito, carta de referência que está falando aí, essa carta de referência, eu te falo que até se fala muito, né, sobre investidor, para você não perguntar a referência para o último proprietário que alugou a casa, pergunta para um antes dele, porque talvez o que está alugando a casa para ele agora está querendo se livrar dele, vai dizer, esse aí é um ótimo inquilino, paga todos os dias, todos os meses, corretamente. Então é muito complicado, né? Assim, mesma referência, quanto que você vai poder confiar. É um risco que a pessoa está querendo ser investidora em imóveis aqui corre, e por causa desse risco, eles tentam mitigar o risco procurando histórico de crédito e essas outras coisas que nem sempre são tão eficientes aqui, mas virou uma norma, um padrão, né? Uhum. Tudo é muito complicado, né? Não existe uma coisa simples e fácil. E se você quiser conhecer um pouco mais, um pouco melhor sobre o mercado imobiliário, o Ailton tem um canal no YouTube onde ele dá dicas. E falando em dicas, Ailton, eu já vi você dando dicas lá no canal, né, para as pessoas que vão comprar uma casa pela primeira vez, como escolher e tal, isso e aquilo. A compra do imóvel no Canadá, ela é muito diferente da compra do imóvel no Brasil? É claro que é, né? Alguém vai fazer uma pergunta estúpida. Mas a pergunta é, quais são as diferenças? Né? O que é que uma pessoa que está lá no Brasil, que de repente vai vender o seu imóvel lá e já está pensando, né? Eu vou vender o imóvel, chego lá e compro. O que é que ele pode... Quais são as diferenças e o que é que ele precisa fazer para se preparar melhor para essa compra aqui? Olha, quando se faz essa pergunta, eu fico pensando, porque eu não fui corretor no Brasil, mas eu vendi casa e comprei casa no Brasil. E eu acho que uma das coisas que vem à minha cabeça como principal diferença é que aqui eu nunca vi a cara do vendedor quando eu comprei casa. E quando vende também aqui, eu nunca vi a cara do comprador. Quando você vai olhar uma casa, a casa tem que estar vazia. Você não pode ter ninguém, né? O vendedor, dono da casa, ele sai
Ele sai da casa, deixa a casa vazia, e aí você vai lá visitar, você agenda a visita, né? E vai lá ver por meia hora, depende de quanto tempo que está alocado. E só quem está indo lá é o seu corretor com você, né? Não existe essa pressão de estar o vendedor no lugar. Eu acho que isso aí, se eu me lembro bem, eu me lembro de ter comprado casa e ter tido venda de gente indo na minha casa e eu vi a pessoa, né? Então, o que a gente faz aqui quando vende, e a gente fala isso para os clientes, é deixar a casa completamente arrumada, limpinha, perfeita, e para poder vender. Agora, em relação a outras diferenças, eu diria que depende muito de como o mercado se encontra, né? Você tem que entender o mercado hoje como está e ver como o processo é feito. Hoje, a gente tem uma medição que diz se o mercado está favorável ao comprador ou ao vendedor, ou se está balanceado. Hoje, no Canadá, o mercado está enlouquecido. Eu diria isso para você, enlouquecido, porque as taxas de juros estão muito baixas, não existe muito imóvel sendo construído para aumentar a quantidade de oferta, ou não está sendo construído rápido bastante, e as pessoas com Covid agora estão meio receosas de entrar no mercado e colocar o imóvel à venda. Então, e além disso, eu, por estar morando na região de Waterloo, o que está acontecendo, que já que muita gente começou a trabalhar de casa, quando você está morando em uma cidade como Toronto, como o custo é muito alto do imóvel, você começa a morar em lugares, espaços menores. A sua família cresce, você fica naquele apartamento de 2 quartos. Assim, eu estou trabalhando de casa agora, antes de ir para o escritório, agora estou trabalhando de casa. Então, as pessoas podendo trabalhar de casa, elas estão optando por trabalhar remotamente. Então, houve um êxodo de habitantes de Toronto para as outras cidades, não só daqui da região de Waterloo, mas Niagara, London e até as regiões que têm casas de veraneio. Então, casa de veraneio. Casa de veraneio no Canadá é engraçado, né? Porque é o frio do cacete. Faz lá 2, 3 meses. Faz 3 meses de calor, né? Você Então, falou casa de veraneio, o pessoal já pensou em Angra. Búzios, né? E é caro aqui, hein? E é caro aqui, mas tudo bem. Então, o que eu estava falando? É o mercado em si. Então, todas essas forças fazem com que o mercado seja amplamente favorável ao vendedor. Aí existem algumas condições que você não vai ver no Brasil. Como tem muita gente atrás de imóvel, você vai ver 10 pessoas, 20 pessoas fazendo oferta no mesmo imóvel. Já teve um caso aqui que teve 70 pessoas no mesmo imóvel. Caramba. Então, vai acontecer um leilão. Aí você fica achando que o leilão, você vai saber, né? Dou-lhe 100 mil, o cara lá 120. Não, você só tem uma chance. Você é envelope fechado. Todo mundo lá bota o valor na oferta, submite a oferta numa certa hora, né? Isso eu tenho certeza que isso não acontece no Brasil. A casa fica. Vou te contar geralmente o que acontece aqui. A casa fica listada por 7 dias. 7 dias. Onde mercado balanceado, se tivesse equilibrado vendedor e comprador, e você espera entre 4 e 6 meses. A casa fica listada à venda. No Brasil deve ser por aí também, até mais talvez, não tenho ideia. Até se alguém se a sua audiência é um corretor lá e puder falar quanto tempo em média uma casa fica à venda no Brasil, seria bom até com título de curiosidade. Mas aqui está levando 7 dias. Então a gente chega para o vendedor e fala, olha, se você puder ficar num hotel ou na casa de um parente, ou puder deixar a casa vazia entre 9 da manhã e 9 da noite, 8 da noite, você, por favor, faça isso, porque o que a gente quer fazer agora, nesses 7 dias, a gente quer maximizar a quantidade de pessoas indo na sua casa. Então, a gente vai ter que tentar preencher todos os horários em 7 dias, e aí a gente fala, olha, no 7º dia, dia tal, vai ter, se o seu cliente quiser fazer uma oferta, você vai fazer uma oferta, até ter que enviar uma oferta até 6 da tarde no dia tal, 5 da tarde, depende do horário lá, né? Então, é isso que acontece. Então, você fica com a casa vazia, se possível, todo mundo vai visitar a casa, se gostou, se quer fazer oferta, vai esperar esse dia e vai colocar uma oferta. Algumas vezes, o vendedor aceita receber uma oferta antes desses 7 dias, se a oferta for muito boa. Mas depende, né? Quando a oferta vem assim antes de 7 dias, é porque a oferta é absurda. Geralmente é assim, né?
Mas, em geral, é isso. São 7 dias. Então, isso já é uma outra diferença que você vê no Brasil, né? É um envelope fechado e tem até muita controvérsia aqui. Quem compra não gosta desse tipo de negociação porque acaba inflacionando um pouco o valor final, né? Mas tem gente que está dando dinheiro. É a lei da oferta e demanda aqui, né? O mercado é muito livre. Então, acho que essas diferenças seriam talvez as mais significativas. Existe uma lealdade aí com o corretor também, né? Você assina um contrato de representação, você representa o teu comprador e é uma forma de proteger você também, né? O corretor de a pessoa ir com 500 corretores diferentes. E nem e para falar a verdade, não vai, ninguém é tão especial assim aqui em termos de diferença, porque o imóvel é o mesmo. Né? Assim, sem contar, obviamente, com a experiência do corretor e como que ele pode trabalhar para você. É uma relação de confiança que existe aqui muito grande, né? Eu acho que se você quer prosperar nesse mercado como corretor, assim, você tem que ser, eu acho que você tem que ser sempre honesto e direto e assim a forma como eu trabalho, tem que ser sempre honesto e direto com o seu cliente e representar ele. Assim, essa é o que a gente tem que fazer por motivos éticos, né? O nosso código tem um código e você tem sempre que atender o seu cliente da melhor maneira. Você tem uma responsabilidade de achar o imóvel para o seu cliente ou de fazer negociação com o seu cliente, defendendo os melhores interesses dele, sempre em nome do cliente. E é engraçado como isso aí é uma coisa no código de ética e até recentemente, não sei se você viu aí no CBC Marketplace, a comissão que é paga ao corretor que compra, né, o imóvel, ela é variável, não tem uma lei que diz que tem que ser 2%, 2,5%, 1%, 0,5%. Quem decide é o vendedor com o corretor que está vendendo a casa. Então, no CBC Marketplace foi visto aí que tinha uma pessoa que tentou vender a casa com comissão de 1% e fizeram um teste, né, para tentar agendar visita com corretores de comprador e muitos corretores, quando viram que a comissão era 1%, deram várias desculpas, dizendo que está tudo lotado, que não dá para ver nesse dia, né? E foram 3 corretores, um deles foi mais honesto, outros 2 tentaram evitar. Então, o que é um erro, né? Mas assim, existe um código, eu quero dizer que a gente segue um código, que a gente tem que fazer o melhor para o interesse do comprador e do vendedor. E eu te falo, quando eu represento o comprador, eu até estava falando isso com um cliente meu brasileiro aqui, eu até esqueço qual é a comissão, eu vou ver quando vou fazer a oferta. Se é 1%, se é 2%, não tem. O meu papel principal é achar o imóvel do meu cliente. E até pelo código de ética, até mesmo que eu não ganhe nenhuma comissão. Eu tenho que achar o imóvel para ele. É isso que eu tenho que fazer e pronto. Então, é parte do processo e muitas vezes, cara, eu vou te falar uma coisa, vale mais a pena, nessa profissão, vale mais a pena a pessoa fazer um bom review de você no Google do que o valor da comissão ser 1% ou 2%, porque é uma profissão aqui, e também no Brasil, né, eu acredito, que é uma profissão que você consegue ser bem-sucedido com referência. Você faz um bom trabalho, você é honesto, você atende o seu cliente de maneira própria, adequada, para os melhores interesses dele, não para o seu interesse, porque isso que eu vejo muito corretor aqui fazendo, que eu sou bom, eu faço isso, eu sou aquilo, eu tem que ver o que você ajuda, pessoal, como você ajuda o seu cliente, como você clarifica a vida para ele, né? Dá informação para ele de maneira que tenha poder de decisão, porque no final das contas, o dinheiro está sendo colocado lá não é o dinheiro do meu cliente. Quem tem que decidir qual valor que ele vai dar ou qual a decisão que ele vai colocar, quais as condições que ele vai fazer a compra, é no meu cliente. Então, eu tenho que passar as informações para ele da melhor maneira possível. Uma coisa que eu não vi aí no Brasil, nos acordos, é que aqui tem uma folha que você faz no acordo que é só das condições das cláusulas. Você pode botar cláusula de financiamento, cláusula de inspeção da casa. Você não tem eu não me lembro de ter feito home inspection no Brasil, inspeção da propriedade antes de morar. Né? Você pode fazer uma cláusula dessa, contrato tem profissionais que fazem inspeção da propriedade, eles olham se qual é a idade da fornalha, né? Furnace, fornalha do aquecedor, né? A gás, qual é a idade do ar-condicionado, se as tomadas estão dentro do padrão, se a casa tem um grade, né? Porque você vai morar numa casa, se a casa
tem uma inclinação no terreno ao redor que a água vai para dentro da fundação, isso é um problema. Se você tem rachadura na parede da fundação, né? Qual é a preocupação que você tem que ter com isso? Vai selar é o suficiente? Ou se a fundação está afetada e vai resultar num custo maior. Então, esse tipo de condições você pode colocar no, é, nessa cláusula, nessa seção aí de condições. Eu, particularmente, não me lembro de ter feito nada disso no Brasil. Pode ser que tenha, mas eu não me recordo. Né? E a comissão do corretor que está comprando tem um contrato que é assinado também, que essa comissão é conhecida tanto pelo comprador quanto pelo vendedor. Né? Então, talvez tenha outras diferenças, mas eu, como falei, não fui corretor no Brasil, então fica difícil. Uhum. Eu acho até que outra diferença que tem, que, se eu não me engano, lá no Brasil, é um corretor só que faz as duas coisas, né? Ele tanto representa o vendedor quanto o comprador. E aqui, de maneira alguma, esses papéis se confundem, né? Ah, já teve casos no Brasil que tinha dois corretores, eu me recordo. E agora, o que me parece no Brasil, pelo que eu me lembro, é que a corretora tem mais peso do que o próprio corretor. Aqui eu falo, eu sou Ailton Santana da Davenport Realty. Ninguém dá a mínima se é Davenport Realty, se é Keller Williams, se é Remax Twin City, apesar de que Twin City é uma corretora que tem muita gente aqui, que faz a maior parte das vendas aqui, mas o nome do corretor tem mais peso do que a corretora. Isso que eu reparo. Aqui no Brasil, você vê nome no Brasil, Rio de Janeiro, eu te digo assim, de cara, digo, Júlio Bogoricin. Quem não conhece Júlio Bogoricin no Rio de Janeiro? Né? Então, o nome da corretora é muito forte. Então, às vezes, o que vai acontecer é que num bairro, no Rio de Janeiro, pelo menos, a corretora é tão forte que ela tem os imóveis para vender e para comprar. Então, aí é o lance da negociação da corretora com o corretor, qual é a comissão que paga, isso aí é uma coisa que pode ser um pouco obscura. Né? Eu não sei, assim, em relação à fidelidade que o corretor tem com a corretora. Aqui o corretor ele tem um acordo com a corretora, você pode sair da corretora e ir para outra qualquer hora, mas você só faz negócio com uma corretora. Se você for fazer com outra, você tem que estar representado, você tem que mudar de corretora. O que eu não sei qual é a fidelidade que no Brasil, né? Mas, como eu falei, às vezes vai acontecer que a própria corretora tem os dois negócios, as duas pontas, tem o vendedor e tem o comprador. E aí, por isso que você só viu um agente, né? Eles decidem, para decidir, fica só um agente fazendo os dois. Certo. Ok, então, para quem está lá no Brasil, para quem de repente está sonhando em uma mudança de carreira, ou mesmo é um corretor lá no Brasil e gosta da profissão, né? O que é preciso no Canadá para se tornar um corretor de imóveis? O que você era empresário, depois se tornou técnico de eletrônica aqui e finalmente se tornou um corretor. Ou seja, uma carreira cheia de mudanças, né? Empresário, depois técnico, depois engenheiro, depois corretor. Então, o que alguém que está no Brasil pode já começar a se preparar, a pensar que ele vai enfrentar aqui para ser um realtor? Então, tem uma série de cursos e o que eles exigem primeiro é que você tenha segundo grau, o que seria o equivalente de segundo grau aí, né? Não exige que você tenha universidade em nada. Até as regras mudaram um pouco, fica até um pouco difícil falar exatamente o que é, porque agora tem uma escola aqui em Ontário e mudou logo depois que eu me formei. Mas eu acho que os cursos são os mesmos, são 5 módulos que tinha do curso, né? Tinha uma introdução, tem a negociação residencial, negociação comercial, aspectos da lei, e aí tem um outro módulo que você pode escolher, que é uma eletiva, né? E eu fiz o meu módulo, porque eu já trabalhava com investimento em imóvel, eu fiz o de investimento, mas você podia ter um de avaliação de propriedade, appraisal, né? Você tem outro da parte jurídica com mais detalhe. Então, você tem uma eletiva no final.
eu fiz tudo online, né? Eu baixava os documentos e você pagava em separado cada módulo. Então, eu estudei por conta própria. Existem alguns sites que tem você pode treinar, e era barato, assim, tipo $30 por 4 meses. Você acessava um site que ele fazia as perguntas assim aleatórias, você testando, e ajudou bastante para mim. E aí, quando você está preparado, você vai fazer o exame para cada um desses módulos, né? Então, eu fiz 5 exames. Existe uma nota mínima para passar, que acho que é 75%. E assim que você se forma, sem fazer eletiva, antes de fazer eletiva, você já pode procurar um brokerage e uma corretora e começar a trabalhar, mas você tem um ano para fazer eletiva, né? Até um ano você tem que fazer para poder ser regularizado. Então, quando você passa nos 5 exames, você procura a corretora, e aí muita corretora quer corretor novo, e eles vão oferecer várias coisas, você tem que pesquisar, né, procurar qual é a melhor corretora para você, porque isso também tem outra coisa, né? Você pode ser um corretor full-time, né, integral, ou pode ser um corretor no tempo parcial. E eu acho que a maioria dos corretores, se não me engano, aqui em Ontário, são parciais, é tipo um segundo emprego, é uma aposentadoria, né, que é um trabalho de aposentadoria. Então, é assim que eles decidem fazer. Eu diria que o importante, assim, no começo, além de escolher o brokerage, é você ver os custos que são associados, né? Porque não é uma profissão barata. É uma profissão que você tem que pagar uma taxa para a tua corretora todo mês. Tem corretoras que têm outros modelos, né? Por isso que eu falei, tem que procurar, mas a maioria você tem que pagar uma taxa por mês. Tem outras que não te cobram nada, mas é por mês, mas aí te cobram uma comissão parte da sua comissão mais alta, porque é, bom, não quero complicar muito, mas primeiro é o valor da corretora por mês que tem que pagar, que pode ser zero. Segundo é o preço da associação. Aqui você tem que fazer parte de uma associação. Como eu moro na região de Waterloo, eu faço parte da associação de Kitchener Waterloo, que também eu tenho que fazer um pagamento a cada 3 meses. Tem o seguro anual, que tem que ser feito, porque qualquer coisa der errado numa negociação, se você for responsabilizado, existe seguro para isso, né? Esse é um pagamento anual. E existe a comissão. Você vai fazer a comissão lá, você diz, é 2% da comissão. Aqueles 2% da comissão não vai 100% para você. Vai uma parte para a corretora e uma parte para você. Então, essas corretoras que não te cobram mensalidade, elas tendem a te cobrar uma fatia maior da comissão, né? E, além de todos esses custos que você tem que ser um cara conhecido. Então, você tem custos de marketing também, que podem ser muito caros. E aí tem vários livros de corretores que foram bem-sucedidos, né? Um que a gente vê que é americano, mas ele tem corretoras em vários lugares, que é da Keller Williams. O Gary Keller tem vários livros aí que te dá uma certa orientação para você. Porque, infelizmente, assim como no Brasil, em vários cursos que você faz, você só aprende mesmo na prática, né? Você tem toda a teoria do mundo, mas nenhum curso vai te dar exatamente vai te deixar 100% pronto para entrar no mercado desse. E o mercado de corretor aqui, assim como no Brasil, é um mercado de referência, como eu falei, né? Você pode gerar leads, né, pode ser online, pode ser uma pessoa que se encontra no restaurante, começa a falar de real estate, um clube, e aí você acaba um amigo, né? Aí você, conhece não sei quem que pode fazer isso com você, mas também você pode fazer qualquer coisa, mas a referência do seu trabalho é que vai alavancar. E como você não tem nome nenhum no começo, aí você pode optar por duas coisas. Você pode ou ser parte de um time na corretora, e geralmente, como você parte de um time, eles te dão os leads para as pessoas para você fazer contato, mas eles te cobram 50% da sua comissão. E aí você tem que ficar, pô, já veio pagar para a corretora, paga para o time. É um começo meio brabo, mas te dá um empurrão, porque vai ter gente junto com você que é interessante para o cara do time para que você faça o negócio, né? E então ele vai te assessorar diretamente. Mas assim, eles demandam que você tenha um certo resultado de produtividade. Então, talvez para quem está tendo isso como uma carreira em paralelo para complementar a renda, talvez seja um pouco mais complicado, né? Porque você teria que ter um tempo maior para dedicar.
Então, talvez, no caso, você teria que ir sozinho e tentar reduzir seus custos da melhor maneira possível. Então, você vai ter essas duas opções. Ou você vira parte de um time, que vai ter um pouco mais de assessoria, ou você fica por conta própria, com aquela ajuda que a corretora pode oferecer para você. E aí é questão de colocar os custos todos e leva tempo, cara, leva tempo. O primeiro ano é muito duro, a maioria dos corretores que se forma, eles não completam mais do que 2 ou 3 anos de carreira, que acaba o dinheiro, né? E então, o que é triste, porque você faz todo esse trabalho, porque esses primeiros anos, 1 ano, 2 anos, é onde você está fazendo o teu alicerce. Aí daqui a pouco você vem gente procurar você que você nem sabe de onde veio, né? Mas porque você já está montando o teu negócio, está fazendo um nome, né? E é um trabalho de vendas. Quem trabalha em vendas no Brasil sabe como é que é. Você tem que nutrir aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa não está querendo comprar amanhã, ela vai comprar daqui a 3 meses, vai comprar daqui a 6 meses. Importante que a pessoa saiba que você exista, que você está lá, que você dá informação, né? Eu acho que hoje o trabalho aqui do corretor é mais dar do que receber, mais você dá do que informação do que você fica sempre atrás esperando que alguém vai ligar para você. E os meus vídeos, até eu tenho que atualizar mais, que eu dei até uma parada por conta de outros compromissos que eu tive aqui, mas eu vou até reativar isso muito, até para brasileiro, mas eu vou fazer um canal mais dedicado a brasileiro. Eu acho que é a questão de você ver qual é o seu porquê. Por que você está fazendo isso? E isso vale não só para ser corretor, vale qualquer tipo de profissão, qualquer coisa que você está fazendo na sua vida. Qual é o seu, esse é o the big why, né? Qual é o seu grande porquê na sua vida? Por que você está fazendo isso? E eu digo para você que meu grande porquê é, como eu falei no começo, eu quero ver, assim, especialmente para brasileiros ou para imigrantes, como eu fui imigrante também, eu quero ver todo mundo prosperar aqui, todo mundo ter sucesso. E eu quero ser parte desse processo, ajudando de uma maneira de procurar imóvel, procurar fazer um maior investimento da vida deles, né? Ajudar a fazer esse investimento. E, além disso, meu grande porquê é ser mais parte da comunidade, conhecer mais pessoas, ajudar mais e eu acho que e dar mais informação. É por isso que eu estou nisso e eu aconselho a qualquer um que está procurando a vida aqui, não somente como corretor ou como qualquer outra coisa, procurar qual é o teu grande objetivo, qual é o seu grande porquê. Por que você está fazendo tudo isso? Por que você está vindo para o Canadá? Qual é a visão? O que você quer fazer no final? Né? Acho que Sim. é a grande coisa. Sim. Tem um autor que diz que a gente tem que começar com o fim na cabeça. É. Ou seja, você já tem que saber qual é o resultado final. Quando tudo acabar, o que você É. queria atingir, né? Tem um bom exercício até que eu vi uma vez, nesses cursos para corretor, que o cara falava assim, ó, sempre pergunta, o que você quer? Qual é o teu objetivo final? Ah, eu quero isso. Aí você pergunta de novo, e por que você quer isso? Ah, porque blá, 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 blá. E por que você quer esse blá, 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 blá? Você vai perguntando por quê, até você entender exatamente o que você quer, né? Um bom exercício para você refletir um pouco, né? O que você está fazendo nessa vida. Sim, sim, e para tudo da vida. Dos módulos que eu trabalho com quem me procura é exatamente essa questão, a motivação. Você está saindo do Brasil para quê? Por quê? Né? Porque se você vem com a motivação errada, em 3 meses você vai querer voltar. A vida de imigrante, no início, não é fácil. Foi fácil para você, Ailton? Pô, cara, vou te falar que foi complicado, cara. Foi complicado e é o que você falou, não é fácil no começo. Eu acho que eu, particularmente, eu tenho amigo, eu fui no Brasil uma outra vez e conversando com amigos, né, tempo de segundo grau, um deles me chegou e falou assim, poxa, você está lá no Canadá, né? Pô, eu queria ir, cara, mas, porra, já sou gerente aqui, não quero largar tudo. Quer dizer, você tem que estar disposto. Tem que estar Sim, disposto a encarar a dificuldade, tem que correr osso no começo e as coisas se ajeitam, porque o brasileiro é um bicho trabalhador pra caramba e aqui não é um país que você trabalha e as coisas dão resultado, né? exatamente. Mesmo ganhando por hora lá no McDonald's, você vai conseguir fazer dinheiro. Né? A coisa que funciona. É. Enfim, é,
agora que você já deu todo esse background aí, eu faço uma pergunta para todo mundo, né? Porque tem gente que ainda não se convenceu. Qual é a importância de você ter um bom inglês na hora, né, de exercer a profissão de realtor? Eu sei que existe corretor de nicho, né? Principalmente os chineses, né? Você encontra corretor chinês aqui que não falam A em inglês, né? Mas o nicho deles são os chineses, né? Qual é, então, a importância da fluência no inglês? Vou perguntar de volta. Como é que você vai redigir um contrato? Como é que você vai colocar as cláusulas de contrato? Tá aí, tá aí. Então, para você que está assistindo esse vídeo e está pensando, né? Pô, vou fazer esse curso, 5 matérias, papapá. Pois é, o primeiro fator para você é o inglês. Não deixe ninguém convencer você de que você vai aprender o inglês aqui, aí as coisas vão se ajeitar. Não funciona assim, infelizmente. Vai ser mais difícil até, né? Porque se você já chega desempregado sem inglês, fica complicado. Tem, como você falou, tem muito emprego que, como um corretor de nicho, mercado chinês, fala chinês, mas até o curso é inglês, né? Como é que você vai fazer um curso em inglês? Se não é que nem a carta, eu sei que a prova de direção pode ser em português, mas para a maioria das carreiras, se você não tem o inglês correto, você não consegue nem entender o que você está estudando, né? Pois é. E você falou da questão do. Aliás, você falou, né, que o mercado canadense hoje tem é, pouco produto para o tamanho da demanda, né? Isso também se reflete na vida profissional? Como é que é a demanda por corretor de imóveis hoje? Aqui nós temos uma região, se eu pegar Waterloo, Cambridge, Guelph, Kitchener e Guelph, eu falei Guelph, Waterloo, Cambridge, Kitchener e Guelph, eu contei outro dia, são 4.000 corretores para uma cidade para um total de 600 mil habitantes dessa cidade. Então, não é uma coisa fácil, cara. Não é uma coisa fácil. Todo mundo conhece um corretor. Então, por isso mesmo que para você fazer um nome é complicado. Em Toronto, pelo que eu entendi, são 10 mil corretores. Eu nunca fiz essa conta, mas eu escutei alguém dizer que são 10 mil corretores. E, e um corretor de Toronto pode anunciar a casa aqui, né? Compete com você aqui. E então é uma. Mas também, por outro lado, por ter 4.000 corretores, como eu falei, muitos deles, isso é um segundo emprego, eles não estão ativos. Mas são poucos que você vê a plaquinha na frente da casa com o nome repetido. Uhum. Né, das casas à venda, né? Não são muitos que aparecem assim, não. Geralmente você tem uma quantidade muito grande de corretores diferentes aí para listar, botar casa à venda, né? Então é uma competição muito grande. É, não há nenhuma limitação. Isso é uma coisa que eu questiono muito da associação em geral, né? Porque por que não tem essa por que não está controlando? Porque deveria ser uma quantidade de corretor de acordo com a população ou de acordo com a quantidade de casas da região. Teria muito mais sentido fazer dessa maneira. Mas não me parece que há nenhum controle, e mesmo porque, como eu falei, por outro lado, não é exigido que o corretor seja full-time, seja integral. Então, quantos desses 4.000 estão realmente exercendo a profissão? É difícil dizer, mas eu te digo que tem muito corretor, cara, muito corretor. Então, você está falando sobre nicho, e hoje em dia o corretor novo não vai competir com cara de nome, né? Ele vai tentar ver se vai ter que ser um cara de nicho mesmo. Hoje em dia é a melhor maneira de você ser bem sucedido. Beleza. É, eu vou te fazer uma pergunta que nós não combinamos ela antes e você fica à vontade para dispensá-la. É, eu cometi muito erro na minha imigração. Hoje, eu olhando para trás, eu vejo que eu defendi algumas posições que hoje eu já não defendo mais. Enfim, cometi alguns erros. Já entrevistei outras pessoas que também reconheceram, né, ou um erro administrativo, ou um erro
de planejamento, enfim, cometemos erros. Você cometeu algum erro que hoje você poderia dizer e já preparar alguém para não cometer esse mesmo erro? No processo de imigração, você está perguntando? Na sua imigração, né? Vamos dizer assim, ó, de quando você começou a pensar na imigração até 2 anos depois de estar aqui. Cara, eu acho que uma coisa muito importante, se você vem com família principalmente, né? É que a família tem que estar completamente envolvida no processo, né? Não basta ser só você, não basta ser você estar motivado e estar querendo. é, eu acho que você não deve fazer um trabalho de convencimento. Acho que você deve fazer um trabalho conjunto, como um casal. Se você tem um relacionamento e se os filhos são grandes o suficiente para entender isso, é sentar, conversar e decidir o que é melhor, né? Eu acho que isso é uma das coisas que talvez uma experiência pessoal, né? Porque eu não tive, eu sou divorciado hoje. E acho que um dos motivos foi a imigração para cá. E então, você disse, responder, eu estou respondendo aqui uma coisa particular, mas mas a gente aprendeu depois, né? Que na verdade parece que eu é que estava mais empolgado do que minha parceira, né? E só que eu acabei não percebendo isso e para mim eu não achava que era isso, mas opinião. Então, eu acho que é importante que o casal esteja completamente alinhado, sem estar hesitante, né, no que vai fazer. Porque realmente viram que é o melhor para vocês e é o que é o melhor para a família. E vocês têm que decidir como casal o que é o melhor para vocês. Outra coisa que eu não sei se é uma coisa que eu não acho que eu fiz errado, mas planejamento é fundamental. Acho que eu me planejei bastante para isso e acho que eu aconselho entrar nesses grupos de imigrantes que já estão aqui há um tempo, pegar a experiência de quem já esteve aqui, né? Não reinventa a roda, entendeu? Segue o que as pessoas estão compartilhando, elas têm vontade de compartilhar, todo mundo aqui, os brasileiros aqui têm vontade de ajudar, então é importante. Outra coisa também, um erro, talvez, porque minha companheira não sabia, eu achava que ela tinha um bom inglês, não tinha. Eu acho que isso foi também um problema. Tenho certeza que a língua está bem afiada. Acho que o idioma e não é só o seu, porque se você vem aqui, aí você acha emprego, vai trabalhar, aí o que o teu parceiro vai fazer? Ou parceira, né? Vai ficar em casa? Assim, se a pessoa tem uma vida muito ativa no Brasil e vem para cá para virar dona de casa, o dono de casa, isso pode gerar um pouco de problema no teu relacionamento também. Então, acho que o mais importante aqui, em geral, do que eu vejo hoje em dia, é que o casal tem que estar alinhado e tem que ter plano para os dois. Tem que ter plano para os dois parceiros, né? Para o casal. Pois Então, é, acho então, que... vou, vou até fazer uma confissão que quem me segue, né, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, né, mas se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, bem-vindo ao canal, a propósito. Eu também cometi esse mesmo erro, né? E graças a Deus nós conseguimos consertar e reverter a situação, mas eu estava indo pelo mesmo caminho, né? Eu era o empolgado, o projeto era meu, não era o projeto da Cris, e ela me acompanhou por ser a esposa, né? Porque nós chegamos num ponto lá no Brasil que era assim, nós viríamos ou nos separaríamos, porque se ela falasse que ficaria, eu não conseguiria ficar no Brasil. Não, eu não conseguiria ficar lá. E só que nós viemos, né? Mas todos esses sintomas que você falou aí aconteceram conosco, né? Ela se isolou, ela ficava dentro de casa, não não tinha vida social, né? E isso vai matando, isso vai trazendo a pressão para dentro do casamento, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Que a imigração pode acabar com o seu casamento. Se você tem interesse, corre lá e assiste. Você falou um negócio, se você permite interromper você,
Sim, sim. Um dos desafios, até você está perguntando sobre dificuldade, eu acho que é exatamente essa questão da vida social, né? Porque o brasileiro, assim, sendo latino, ele é muito próximo, tem muito de estar com os amigos e tá Aí você vem para um país que você não conhece ninguém. E quando você vai para uma empresa aqui, você entra nesse esquema de 9 às 5, aí muitos das pessoas que eu falava durante o dia no trabalho, chegava às 5 horas da tarde, esquece, o cara vai para a família dele, e fim de semana está passando com a família. Muitas vezes você não consegue manter aquele elo de amizade que você tinha com amigos no Brasil. Você vai fazer novas amizades aqui, e muitas vezes o que acaba é que as pessoas fazem amizade com gente da mesma comunidade, né? Brasileiro faz amizade com brasileiro, e porque é mais fácil, né? Culturalmente falando. É muitas vezes difícil você encontrar aqueles amigos que, pô, vou na tua casa aí, chega aí, tomar uma cerveja. Não é a mesma coisa. Ah, eu vou encontrar com meus amigos no bar hoje aqui. Porque aqui as amizades, aqui, como no Brasil, aqui são muito cultivadas desde do segundo grau, da universidade. As pessoas se conhecem daqui, são amigos desse tempo. E você está entrando num grupo que já se conhece desde o high school aqui, você não. Existe uma certa dificuldade também no lado social. Acho que isso também seria um ponto a observar como um desafio que eu não mencionei primeiro, mas talvez você concorde aí também comigo. Concordo, sim. Concordo, sim. E a norma é que é muito difícil se fazer amizades, né? O canadense é amistoso, mas é difícil você cruzar a barreira do profissional, né? E você transitar nas esferas da sociedade, né? Se você não conhece ninguém, se você não está participando de um clube, né? De uma academia e tal, vai ser mais difícil fazer um relacionamento aí e construir uma vida social. Ailton, muito obrigado. Eu já tomei muito tempo seu, mas eu tenho uma última pergunta, que é o seguinte, né? Depois de tudo isso e agora sabendo, né, que você teve a dificuldade matrimonial aí no caminho, você hoje olha para trás e você pode dizer que vale a pena, né? Para quem está pensando, tem gente que está no Brasil só sonha com isso, né? E não sabe dos perrengues. Né? A gente está aqui para contar os perrengues. Mas você olha para trás hoje, você diz que vale a pena. Venham. Eu vou dizer só uma coisa. Eu olho para minhas filhas e vejo o resultado. O que eu fiz foi para elas. E estão aí, segundo grau, agora aqui no high school, né? Estão felizes, estão fazendo as coisas que gostam e podem pegar um ônibus aqui sem eu ficar preocupado. Boto minha cabeça no travesseiro toda noite. A vida não é fácil, não é fácil, mas quem garante que minha vida no Brasil ia ser fácil também? E, então eu boto. O meu objetivo de vir para cá, principalmente, foi qualidade de vida, especialmente em relação à segurança. Eu botei na minha cabeça, eu comecei a olhar e falei assim: ó, daqui a 10 anos, 15 anos, o Brasil vai estar melhor? Ó, dá uma olhada agora, você me responde aí, você que está no Brasil, de 2008 para agora, está melhor ou está pior? Então, assim, essa que foi a minha visão, porque minhas filhas iam crescer e como é que ia ficar essa questão de segurança? Para mim, o fator principal foi essa, foi segurança. E eu acho que quando eu vejo onde elas estão, o que elas fazem, a liberdade que elas têm aqui, eu acho que valeu a pena. Ótimo, ótima resposta. E, inclusive, fica o meu desafio para você é o seguinte: não fique sonhando com o Canadá assim, para daqui a 10 anos, é agora. Porque se você achar que o Brasil vai melhorar em 10 anos, não vai. A mudança que vai levar um país a ser bom, ela leva muitos anos, muitos anos. Se a gente não está vendo agora essas mudanças serem lançadas, os alicerces dela, então, não esqueça, não vai ser em 10 nem em 20 anos. Vai levar mais tempo do que isso. Não fique esperando para começar o seu projeto de imigração daqui a 5 anos ou no ano que vem. Comece agora. Leva tempo, tem vários passos a serem tomados. Você comece a dar um passinho hoje. Tá joia? Ailton, muito, muito, muito obrigado por você compartilhar conosco a sua experiência. Tem alguma pergunta que eu não fiz, que você acha que a gente deveria ter feito? Algum assunto que nós não abordamos que
Você acha que é importante nós mencionarmos aqui? Olha, eu não me preparei para essa pergunta também não, mas eu acho que o conteúdo, acho que foi muito útil, foi bom papo, né, gente? Eu nem percebi aí a hora e foi um maior prazer que eu estou respondendo essas perguntas aqui e me coloco à disposição aí a quem quiser me contactar. Talvez, não sei como é que você vai colocar esse vídeo aí, se eu passo para você meu contato, você tem meu contato aí e estou à disposição para compartilhar qualquer coisa, qualquer experiência. Mas eu acho que eu espero, né, que a gente tenha coberto todo o que a gente planejou e mais um pouco, né? Eu acho que foi um Beleza. pouco além. Beleza. E aí, esclareceu alguma coisa para você? Trouxe informações novas? Eu espero que sim. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que isso possa te ajudar a crescer um pouco mais rumo à sua imigração. Mais uma vez vou te pedir, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você vai poder receber avisos de quando eu publicar novos vídeos. Até a próxima entrevista, te vejo lá.